Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum. Eu sou professor da AB Redes. Muito bem, nós vamos dar continuidade à nossa sala de aula invertida do curso CyberOps Associate, agora no módulo 11, Dispositivos de Comunicação de Rede. Na verdade, nesse vídeo a gente vai ver o módulo 11 e também o módulo 12, ok? Muito bem, o que a gente vai ver neste módulo 11, que são os dispositivos de rede e comunicações sem fio. Vamos lá. Muito bem, em uma rede nós temos três elementos que são os principais da rede, que são os dispositivos finais, os dispositivos intermediários e as conexões desses dispositivos, tá certo? Os dispositivos finais são esses aqui: computador, impressora, servidor, telefone, né? E os dispositivos intermediários são aqueles por onde as informações, os dados passam, switches e roteadores aqui nessa figura, mas podem também ser, no caso de segurança, nós temos firewall, IDS, IPS, tudo isso, né? Vamos lá. Temos um videozinho aqui sobre dispositivos finais, aconselho fortemente a vocês assistirem. Falar um pouquinho sobre os roteadores. Muito bem. Os roteadores, eles são dispositivos e, como o nome diz, eles fazem o roteamento. Normalmente, um roteador tem mais de uma interface, então o pacote chega numa interface e é encaminhado para outra interface. Ok? E esse roteamento, ou seja, para qual interface eu vou lançar isso para o próximo salto, vai depender do quê? Do endereço IP de destino. Tá? Então, o roteador olha o endereço IP de destino e decide por onde vai encaminhar o pacote, qual vai ser o próximo salto, o próximo roteador que vai receber aquele pacote, e assim vai acontecendo na rede toda, do início ao fim da comunicação. Ok? Por isso a gente diz que o roteador ele trabalha na camada 3 do modelo ISO-OSI, camada de rede. Ok? Aqui está mostrando um exemplo, né, de algumas redes locais em amarelo e o roteador estando na borda de cada uma dessas redes locais. E para quê? Para se comunicar com a nuvem ou com a internet, para poder... e aqui há outros roteadores, para fazer o roteamento início ao fim. Ok? Beleza. A gente pode ver aqui por meio desta animação, né, uma coisa muito interessante acontecendo. Ó. Um pacote sai de uma rede local, chega no roteador, ele consulta o quê? A tabela de roteamento. Então cada roteador tem uma tabela de roteamento que vai dizer, olha, o pacote é com este destino, beleza, então eu vou encaminhar por meio de interface tal, indo para o próximo salto. No caso desse exemplo, o próximo salto é 192.168.2.2, certo? Então é para o R2, e aí o R2 também vai consultar a sua tabela de roteamento e vai verificar que a rede de destino está diretamente conectada a ele. Então vai encaminhar o pacote por esta interface, que no caso aqui do nosso exemplo é a FAST 02. E aí chega no destino. Ok? Então isso aqui é roteamento. Nesse caso aqui simples, só tinha um caminho para ir, tudo bem. Mas num caso mais geral, tem vários roteadores no caminho e vários caminhos possíveis. Ok? Então esse é o roteador. O que o roteador faz, gente? O roteador, ele recebe um pacote em uma interface, vai desencapsular este pacote, mas apenas até a camada 3. Ou seja, o que o roteador precisa saber para encaminhar são as informações de endereço IP de destino. Então ele desencapsula a camada 1 e camada 2, né? Ou seja, ele vê se o endereço MAC é o endereço dele aqui mesmo, beleza, sobe na camada 3, verifica o endereço IP, e aí já reencapsula aqui, né? Daqui para cá vai mudar o endereço MAC, ó,
seja, desse enlace para esse enlace, o par de endereços MACs que eu tenho aqui é diferente do par de endereços MACs que eu tenho aqui. Mas uma coisa muito interessante também é o que acontece nessa situação aqui. Essa situação aqui é um link serial, não é Ethernet. Então ele vai desencapsular do modelo Ethernet, vai encapsular em PPP, HDLC, ou que seja, para esse enlace aqui que é diferente. Tá? Então o roteador também tem essa função. Né? Cada interface dele está preparada para um enlace diferente. Ok? Aqui tem um exercíciozinho, bacana. Né? Vamos ver agora, gente, o que a gente tem aqui sobre o processo de encaminhamento de um pacote por meio desse gráfico. Então chega o pacote. O pacote é desencapsulado e o roteador fica sabendo qual é o endereço de destino. O que ele faz? Consulta a sua tabela de roteamento. Certo? Se esse endereço de destino não tem na tabela de roteamento, opa, descarta o pacote. E se tiver na tabela de roteamento, tem duas opções. A primeira opção é ser uma rede diretamente conectada ao roteador. Nesse caso, vai direto para o computador que está naquela rede. Né? E ele já coloca o endereço MAC aqui já desse computador. Caso contrário, ele está encaminhando para um outro roteador. É uma rede que ele não tem diretamente conectado a ele, então ele determina qual é o próximo salto e manda para o roteador. Este é o processo de roteamento, ok? De cada um dos roteadores. Reforçando, né? Quando o pacote é diretamente conectado a ele, ele já encaminha direto para o endereço MAC desse dispositivo. Agora, quando é para um próximo salto, ele encaminha para a interface. E aí leva para o próximo salto. E aqui está dizendo, quando ele não tem na tabela de roteamento, ele joga fora. Ok? Muito bem. Informação de roteamento. O que é uma rota diretamente conectada e o que é uma rota remota? Nós já havíamos explicado anteriormente, né? Mas só para reforçar. Por exemplo, este roteador R1, ele tem 1, 2, 3 redes diretamente conectadas a ele. Então, um pacote destinado à rede 192.168.10.0, 192.168.11.0 ou 209.65.200.224, ele vai encaminhar diretamente para a interface. Já para essas redes 10.1.1 e 10.1.2, o R1 vai encaminhar sempre para o próximo salto, que é esta interface aqui do R2. Tá certo? Então, encaminhando rede local, encaminho direto. Encaminhando rede remota, passo para o próximo salto. Ok? Muito bem. E para essas... um detalhe importante, né? As interfaces diretamente conectadas já entram na tabela de roteamento automaticamente. Quando eu configuro uma interface do roteador, essa interface já entra na tabela de roteamento dele. Tá? Para as redes remotas, aí eu preciso de conhecer, ou aprender essa rota, ou determinar eu, administrador. No caso de rotas estáticas, sou eu, administrador, que vou digitar lá a rota estática, para a qual esse pacotes com esse destino vão ser encaminhados. Já um protocolo de roteamento dinâmico, OSPF, RIP, BGP, etc., são protocolos que os roteadores conversam entre si e automaticamente eles aprendem as rotas de um do outro. Ou seja, o R2 falaria por OSPF, por exemplo, para R1, olha, eu conheço as redes 10.1 e 10.1.2. E o R1, muito obrigado, e eu vou dizer para você que eu também conheço as redes 192.168.10 e 192.168.11. Assim eles aprendem o que o outro sabe que está diretamente conectado a ele. Ok? Muito bem. Aqui estão alguns protocolos de roteamento, RIP, OSPF e BGP. Okay? Muito bem.
Observando esta topologia, essa aqui ele colocou 3 roteadores. Então, o que acontece para um pacote que sai de um PC1 até o PC2, né? O PC1 gera o pacote com o endereço IP de destino 192.168.4.10 e o endereço MAC de destino sendo 0010, ou seja, ele vai mandar para esta interface em termos de camada 2. O roteador consulta a sua tabela de roteamento e verifica que o R2 tem rota para cá. Então o que ele vai fazer? Ele vai enviar, vai manter esse endereço de destino 92.168.4.10 e vai enviar desta vez para este endereço MAC aqui, 0B31. Quando chega no R2, ele verifica que o destino é o 92.168.4.10. E ele vê na tabela de roteamento dele que o R3 sabe chegar lá. Então o que ele faz? Ele reencapsula o pacote num link serial, né, PPP ou HDLC, né, e joga para esta interface do R3, que ao receber entrega para o PC em uma rede diretamente conectada. Ok? É assim que funciona esse processo. Né? O PC1 envia para o PC2 aí o pacote. Né? Então tem cada um dos passos, né, tá aí para vocês observarem. Ok? Muito bem. Temos um videozinho também. Na aula nós vamos configurar roteamento estático dinâmico, ok? Na prática, com Packet 3C. Muito bem. Vamos lá. Camada 2. Falamos primeiro dos roteadores, agora vamos falar dos switches. Switch é o que a gente usa em camada 2. Raramente você vai ver um hub ou uma bridge. O que você vê mesmo, hoje em dia, é o switch. Né? Diferença, né? O hub é um Benjamin de rede. Tá? Todas as portas do hub estão eletricamente conectadas entre si. Okay? Já o switch não. O switch isola as comunicações. A cada comunicação que chega, ele estabelece um circuito elétrico entre a porta de entrada e a porta de saída, apenas essas duas. Então a vantagem do switch com relação ao hub é que o switch ele pode criar comunicações paralelas. Ele pode ligar a porta 1 à porta 4, a porta 5 à porta 10, a porta 8 à porta 12, e eu tenho aí 3 pares de comunicação acontecendo, né, ao mesmo tempo no switch. O hub é impossível isso. Só pode acontecer uma comunicação por vez. E mais, o switch é bidirecional, que a gente chama de full duplex. Já o hub é unidirecional. Primeiro um transmite e depois o outro transmite na direção contrária. Ok? Então, de forma que o switch torna a rede muito mais veloz. Tá? A gente diz que não existe mais esse equipamento aqui funcionando na prática, realmente, tá? Mas a rede sem fio funciona identicamente ao hub. Tá? Também ela é half duplex, ela também é uma comunicação por vez. Só que hoje em dia há tecnologias de antena para contornar esse processo de lentidão da rede wireless. Ok? Muito bem. Aqui está a fotografia de alguns switches da Cisco. Tá? Como é que então o switch opera? Você pode pensar num switch como se fosse aquela central telefônica de muito antigamente, onde normalmente uma telefonista pega um fio e liga duas pessoas que querem falar entre si. Ou seja, eu telefono para a telefonista, eu quero falar com fulano. Ela perfeitamente, eu vou ligar o seu plug no plug do outro. Liga um fio ali e estabelece a comunicação. Com o switch acontece a mesma coisa. Tá? Ele ele realiza essas conexões por meio do endereço MAC. Então, por exemplo, digamos que o PC A ele quer se comunicar com o PC D. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando o quadro do PC A chega no switch, ele chega com o endereço de destino 000D. O switch ele tem uma tabela MAC, uma tabela de endereços MAC, que associa a porta ao endereço MAC do computador que está ligado naquela porta.
Então ele sabe, por enquanto ele não sabe, mas ele vai aprender que na porta 4 está o 000D. Quando ele aprender isso, o que ele vai fazer? O quadro que chega aqui, ele faz uma ligação elétrica entre a porta 1 e a porta 4. Porque como o endereço MAC de destino é 000D, chegando na porta 1, ele vai consultar essa tabelinha e vai fazer essa ligação aqui elétrica entre 1 e 4. Obviamente, essa ligação é efêmera. Uma vez que termina a comunicação, ele desliga esse fio elétrico. Claro que é tudo circuitos eletrônicos, né, gente? Tá? Bom, e como é que ele aprende que na porta 4 tem o D? Ele só vai aprender isso no momento em que o D responder a essa comunicação. Aí ele aprende que aqui ele está. Tá certo? Então, logo no início, quando eu ligo o switch na tomada, ele tem que aprender quem está ligado a ele. Isso vai acontecer por meio das comunicações. E o que acontece enquanto ele não aprende isso? Ou seja, no primeiro momento, está tudo desligado, né? E aí chega o A e digo, olha, eu quero um quadro para o 000D. Ele vai olhar aqui, poxa, 000D não tem na minha tabela. O que o switch faz? Ele inunda todas as portas, exceto a porta pela qual ele recebeu o quadro. E aí, todo mundo vai receber o quadro, a maioria não vai ser para ele, vai descartar, e o D vai ser, opa, é para mim, eu vou responder. No que ele responde, ele vai popular essa tabela MAC aqui. Ok? Beleza? Então é assim que funciona. Ele inunda primeiramente, tá vendo? E depois vai aprender. Aqui nós temos um vídeo de como é que isso funciona, e na aula, ao vivo, nós vamos trabalhar no Packet Tracer detalhadamente esse processo de aprendizado do switch, ok? Vamos lá. VLANs, ou Virtual LANs, tá certo? O que são VLANs? Os switches, obviamente não um switch sem gerenciamento, um switch gerenciável, né? Que são os switches da Cisco. Eles permitem que a gente divida a rede em VLANs. Como isso acontece? Eu posso pegar um switch e dividir as portas dele no que a gente chama de VLANs. Quando a gente faz isso, cada uma das VLANs fica independente das outras. Por exemplo, eu tiro um switch da caixa. Neste momento, todas as minhas portas, digamos que seja um switch de 24 portas, todas as 24 portas estão na VLAN de número 1. Tá? Beleza. Então, todas elas eu posso botar em qualquer porta que todo mundo vai falar com todo mundo. No momento que eu crio uma VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 10, VLAN 20, tá certo? Digamos que eu criei a VLAN 10. E eu coloquei as portas de 1 a 8 na VLAN 10. As portas de 9 a 16 na VLAN 20. E as portas de 17 a 24 na VLAN 30. Deste momento em diante, apenas as 8 primeiras portas vão poder comunicar-se entre si. E também, de 9 a 16, elas se comunicam entre si. E de 17 a 24 se comunicam entre si. Não pode haver comunicação se eu não fizer nenhum roteamento ou outra conexão, né? Nenhuma ponte entre uma porta e outra, né? Elas não se comunicam. Por exemplo, a porta 9 não vai falar com a porta 8. A porta 20 não vai falar com a porta 1. Tá certo? Vão ficar isoladas completamente. Como se fossem 3 switches. Tá certo? Mas o mais legal das VLANs, e aqui está uma aplicação, né? Eu posso, por exemplo, a VLAN 1, a VLAN 2 que ele colocou aqui, para o pessoal de TI. A VLAN 3 para o pessoal do RH. E a VLAN 4 para o pessoal de vendas. Tá certo? Então, eu coloco as comunicações totalmente isoladas, né? E o mais legal de tudo isso é que eu posso interconectar os switches com portas chamadas portas tronco, tá? Que essas sim podem carregar informações de todas as VLANs. Tá? Então, neste momento, eu posso, por meio de um roteador, fazer o roteamento entre as VLANs, se elas estiverem em redes diferentes. Tá certo? E aí eu permito que essas comunicações entre as VLANs aconteçam. Agora você pergunta para mim, pô, mas por que toda essa complicação? Se todo mundo queria falar com todo mundo, não era bom colocar todo mundo junto?
Negativo. Porque quando você isola as redes, né, você diminui o domínio de broadcast, ou seja, você tem menos tráfego dentro disso aqui. Você consegue controlar melhor pelo firewall. Então, o objetivo principal das VLANs é eu poder o quê? Garantir segurança. Se eu isolo completamente uma rede da outra, elas só vão falar se eu quiser. Agora, se tiver todo mundo junto, eu vou ter que trabalhar para bloquear. Né? Então, é esse princípio das VLANs. Ok? As VLANs funcionam assim. O STP é o Spanning Tree Protocol. O STP ele faz o quê? Ele faz com que se evite loop de camada 2, ok? Então, se eu tenho switches em redundância, eu tenho a possibilidade de fazer um loop, ou seja, fazer um quadro ficar circulando na rede infinitamente. O STP é um protocolo que ele bloqueia portas para que isso não aconteça. Um switch multicamada é um switch que tem função de roteador também. Tá? Então, ao invés de eu ter uma situação, por exemplo, como essa aqui, onde eu tenho um roteador com apenas uma porta fazendo o roteamento entre as VLANs, se eu colocar um switch multicamada aqui no lugar, eu posso colocar uma porta para cada VLAN. Certo? E aí eu fico com esse processo de roteamento entre VLANs muito mais rápido. Então, o switch ele tem a característica de ter um encaminhamento entre portas super mega rápido. Então, se eu só preciso trabalhar com roteamento em rede Ethernet, eu não preciso trabalhar com switch. Não preciso trabalhar com roteador. Trabalho direto com os switches. Esse é a grande vantagem do switch multicamada, switch camada 3. Então, todo núcleo de rede tem switches camada 3. Os switches camada 2 e camada 3, tanto um quanto o outro, eles têm a figura da interface virtual. O que vem a ser uma interface virtual? A interface virtual é uma interface que pode agregar várias portas do switch. Então, por exemplo, eu tenho, digamos, inclusive a interface virtual se chama interface VLAN. Interface VLAN 1, interface VLAN 2, interface VLAN 3. Tá? Então, se, por exemplo, eu crio a VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, eu posso criar a interface VLAN 10. Essa interface, ela pode ter endereço IP, né, ela pode participar do roteamento, ela pode entrar na tabela de roteamento, pode acontecer tudo com ela, certo? Só que é uma interface virtual só que recebe quadros de várias portas, tá certo? Então eu posso ter, por exemplo, digamos que eu tenho 3 switches ali que estão ligados na VLAN 10. Eu posso colocar esses 3 em 3 portas do meu switch camada 3, né, na VLAN 10, e todas elas respondem a uma mesma interface, tá? Em camada 3. Ok? Então é uma jogada bastante interessante. Outra função da Switch Virtual Interface, ou SVI, é dar um endereço IP a um switch camada 2. O switch camada 2, teoricamente, eles não têm endereço IP. Então você cria, nenhuma porta física tem endereço IP. Então você cria uma interface virtual com o endereço IP e aí sim você pode gerenciar remotamente este switch. Então o SVI é muito importante, por isso nós vamos verificar isso na prática também, ok? Por isso que é muito importante, gente, vocês assistirem esse vídeo antes da aula, para a gente poder, durante a aula, fazer a parte legal, que é a parte prática. Por isso que essas aulas se chamam sala de aula invertida. Vamos agora para a comunicação sem fio? Gente, assistam esse vídeo. Ele é super, mega completo. Na verdade, ele tem toda a matéria que eu vou falar agora, tá? Nesse vídeo aqui, bem resumida. Então, vamos embora nela. Primeiro, comparando LAN sem fio com LAN com fio. Tá? As wireless LAN 802.11, por exemplo, e a com fio é 802.3. Tá? Então, essa tabelinha aqui é uma comparação muito legal. Enquanto, obviamente, a rede sem fio usa radiofrequência, a rede com fio usa cabo. O acesso
controle de acesso à mídia. Né? Como falei para vocês, o Access Point, ou Wireless, ele constrói um domínio de colisão. Ele trabalha como se fosse um hub. Um fala de cada vez. Tá? Então é o que a gente chama de domínio de colisão. Então ele tem que preparar o meio físico, é o meio compartilhado, né, que é o ar, para que não ocorram colisões. Ou seja, o que é uma colisão? Quando duas máquinas tentam se comunicar ao mesmo tempo. Então ele vai ter todo um processo para evitar, para prevenir que a colisão aconteça. E já o meio sem fio, quando eu trabalho com o hub, ele não vai prevenir, ele vai detectar quando uma colisão acontece e vai tratar isso depois. Quando trabalha com switch, não tem colisão. Okay? Disponibilidade, claro, é bem mais disponível. Qualquer pessoa, olha a questão de segurança aí, gente. Qualquer pessoa que está naquela área de alcance do Access Point vai acessar a rede sem fio. Já a conexão física é necessária no caso do Ethernet. Então, qual a rede mais segura, sem fio ou com fio? Em termos de camada 1, a com fio é bem mais segura. Tá? Interferência. Rede sem fio tem muita. Rede com fio, se ela estiver bem estruturada, tem influência mínima de interferência. Por exemplo, se ligou um micro-ondas perto de uma rede com fio, não acontece nada. Já uma rede sem fio pode estragar bem ela. Tá? Regulamentação, no caso da rede com fio, o padrão é 3E mesmo. Né? Aqui não. Aqui eu preciso, é radiofrequência. Né? Existe uma legislação em cada país sobre o uso da radiofrequência. Okay? Normalmente, a frequência usada na rede sem fio é uma frequência aberta, uma frequência pública. Tá? Mas é regulamentada do mesmo jeito. Ok. Como é que é o cabeçalho do quadro 802.11? Repara, para quem viu o cabeçalho Ethernet, isso aqui, ó, dá para ver que o cabeçalho 802.11, o wireless é bem mais complexo. Certo? Tem vários endereços, já começa por aí. Tem vários endereços. Tem controle de sequência, tem duração e etc. Tá? Então, por que isso? Porque a comunicação wireless, ela trabalha em duas etapas. Ela tem a comunicação que acontece entre os clientes e o access point, né, que são as conexões de associação, de negociação, etc. E também a conexão entre os dispositivos finais. Tá certo? Então, são várias conexões acontecendo ao mesmo tempo para poder que eu tenha uma comunicação wireless com o mínimo de colisão possível e com o máximo de eficiência possível. Tá? O CSMA-CA é justamente como se evita a colisão. Né? Tem, esse CA significa Collision Avoided. Então, eu evito a colisão de acontecer. Né? Então, aqui tem a descrição como é que o CSMA funciona. Uma máquina, antes de se comunicar, ela vê se o canal está ocioso ou não. Tá? E aí ele se comunica lá com o Access Point, para ver se pode comunicar. O Access Point vai dar o sinal verde para ele, e aí ele vai se comunicar. Ok? Então, primeiro, tem esse intermediário aí no caminho. Como é que um cliente sem fio se associa num AP? Né? Ele se associa da seguinte forma: ele pede, né? ele descobre a rede, ou informado manualmente a rede aqui para ele, ele pede essa conexão, se autentica, a senha, né? A senha do Wi-Fi, que é a coisa mais desejada quando você chega na casa de uma pessoa. Né? E aí existe uma associação. Uma vez associado, aí sim ele pode mandar os dados, ok? O SSID é o nome da rede. A senha é o que você põe, todo mundo sabe, né? O modo da rede tem vários padrões do 802.11, né? O modo de segurança também tem vários padrões de segurança, WPA2 é recomendada. E as configurações de canal. É importante que se houver mais de um access point no range da rede, eles trabalhem em canais diferentes, para um não dar interferência no outro. Outra coisa também é como é que um computador vai descobrir a rede sem fio. Né? No modo ativo,
o AP ele se anuncia, né? Ele anuncia o seu próprio SSID e as diversas configurações que ele suporta. Então, ao receber isso, ele vai saber como se associa. Ao passo que no modo passivo, né? No modo passivo, que o cliente é passivo, o AP se anuncia por meio dos beacons, ok? Que dá o SSID, os padrões suportados, etc. E no modo ativo, ou seja, o cliente é o ativo da sua conexão, ele mesmo envia essas configurações que o administrador colocou aqui, e aí vem a resposta da associação, ok? Beleza, então temos aqui um questionáriozinho, né? E vamos continuar aqui. Okay? Dispositivos sem fio. Temos o Access Point, o Light Wide Access Point e o Wireless Controller. Ok? Vamos ver cada um deles. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um Access Point. Esse aqui, na verdade, é um controlador, tá, pessoal? Um controlador de wireless, ok? Isso aqui vai ligar nos access points. Né? Qual a diferença de cada um deles? Muito bem. Eu não preciso de um controlador para ter uma rede sem fio. Eu posso simplesmente ter os access points e as associações serem feitas direto aí. Tá? Mas eu posso ter também uma rede em que tenha Access Point Lite e um controlador, onde todo o controle da rede é centralizado nesse controlador e os Access Points só permitem o quê? Uma conexão direta com os meus elementos que estão na ponta. Então quem controla tudo é o controlador. Linhas gerais, quando eu tenho uma rede pequena, bastam os Access Points. Quando a rede cresce, eu vou começar a precisar do controlador, ok? Um questionáriozinho sobre essa sessão, tá certo? E acabou esse módulo 11. Vamos para o 12? O que a gente vai ver no 12? O 12 é infraestrutura de segurança de rede. Vejam bem, segurança de rede. Topologias de rede, quais dispositivos que eu tenho de segurança e quais serviços que eu tenho de segurança. Como é isso? Bom, gente, topologias de rede a gente já viu, e aí em módulos anteriores, né? São aqui como é que a gente representa a rede. A gente pode ter um diagrama topológico lógico e físico. Um diagrama físico é aquele que é tipo uma planta baixa da minha rede. E o lógico contém informações sobre endereçamento IP e outras. Eu posso também fazer alguns agrupamentos, etc. Tá? Vimos também que a gente pode ter redes de vários tamanhos, já vimos isso, pequenas redes, escritórios grandes, rede mundial, né? Redes locais e redes WAN, né? Local Area Network, Wide Area Network. Que é isso? Né? Uma rede local, como nós já vimos aqui, é geralmente uma rede que está a pequena distância. Eu conecto as coisas por meio de switches ou até roteadores, né? Mas uma rede que pode ser totalmente cabeada e etc. Né? Já uma rede WAN é uma rede de longa distância. Normalmente são redes que você paga para usar. São redes oferecidas pelos provedores de serviço ou os ISPs. Ok? Muito bem. Quando a gente tem uma rede local, é uma boa prática. Se eu estou num campus, quero conectar todos os meus equipamentos e tal, é uma boa prática a gente usar um modelo de design de 3 camadas. O modelo é hierárquico. Neste modelo, eu tenho um núcleo que vai concentrar as minhas comunicações mais pesadas, ligar com algum banco de dados ou equipamentos que tenham servidores, etc. Vai ficar nesse núcleo. Normalmente são esse núcleo aqui que se conecta à internet,
com redundância ou não, tá certo? Tenho uma camada de distribuição, onde são colocados também switches mais potentes, e as camadas é a camada de acesso, onde ficam os switches que eu vou ligar realmente os dispositivos finais. Tá? Assim, comparando no mundo real, como é que eu colocaria isso daqui num campus, né? Por exemplo, eu tenho uma escola, dentro de cada sala de aula eu vou colocar um switch de acesso. Em cada andar da minha escola eu vou colocar um switch de distribuição. E lá na CPD, lá no núcleo, onde ficam os servidores, etc., eu coloco o quê? Os roteadores, os switches da camada de núcleo. Tá claro? Mais ou menos assim. Claro que quando eu tenho redes menores, o próprio núcleo ele faz o papel da distribuição. Tá certo? Então, ele já é ligado direto, os switches já ficam lá fazendo dupla função de distribuição em núcleo. Chama-se núcleo recolhido aqui. Tá certo? Também posso ter essa infraestrutura aqui. Ok? Um videozinho explicando essa questão. Tá? Agora vamos para o que interessa. Arquitetura de segurança. Quais são as arquiteturas de segurança mais comuns? Tá? Bom, são 3 designs comuns que eu posso implementar ao meu firewall. A primeira delas é rede privada, rede pública. Eu coloco o firewall para separar essas duas redes. Essa aqui é a rede que está na minha enterprise, essa aqui, internet ou rede não confiável. O firewall está protegendo, tanto que não entre porcaria para cá, nem que saiam dados sensíveis para lá. Ok? Primeira configuração. Segunda configuração, que é uma complementação do que eu já tinha, é caso eu queira oferecer serviços publicamente. Ou seja, eu quero hospedar um servidor web dentro da minha empresa, eu quero hospedar um servidor de e-mail, e ele tem que ficar acessível para a rede de fora. Então, eu pego mais uma porta do meu firewall aqui e ligo uma rede chamada zona desmilitarizada. Essa zona aqui, ela tem toda a segurança do firewall, porém, permite acesso controlado aos clientes de fora da rede da internet. Ok? E, finalmente, uma implementação, que é a implementação de firewalls com políticas baseadas em zona. Ou seja, eu não tenho apenas a zona desmilitarizada, eu tenho outras zonas. Tá certo? Então, eu tenho várias zonas que o meu firewall também controla e vai dar níveis de comunicação diferentes dependendo da política. Ok? Beleza. Ok, entendimento disso aí. Um packet tracer, que a gente vai ver na nossa aula ao vivo. Né? E vamos passar para a parte de dispositivos de segurança. Bom, está claro que além do firewall, existem outros dispositivos de segurança, que é o que a gente vai observar aqui nessa parte do curso. Tá? O firewall, como é que ele opera? Vamos dar uma olhada nessa animação para ver a operação do firewall. Tá? O firewall ele tem várias regras, permitir e negar. Geralmente, o firewall básico ele elabora essas regras a partir do endereço IP e do número de porta. Ok? Então, cada um desses serviços aqui tem um número de porta e o firewall vai permitir ou negar a entrada ou a saída por essas portas. Ok? Claro que o firewall mais inteligente ele também opera na camada 7, ou seja, por aplicativo ele determina também o que pode passar, o que não pode. Tá? Mas o firewall básico é isso. Okay. Ó, desses firewalls que eles monitoram e filtram os pacotes, a gente tem essa filtragem que é stateless, sem estado. Tá? Essa filtragem sem estado é a mais antiga dos firewalls, que ele só vai pela porta e pelo endereço IP, mais nada. Já quando a gente fala num
stateful, né? Monitoração de state, de estado, o que eu posso fazer? Eu posso olhar como é que está o estado da conexão TCP. Tá? Então eu olho. Basicamente é o seguinte, o stateful, tá, gente? Eu vou dar a aplicação mais usada do firewall stateful. Se alguma coisa tenta entrar na minha rede e não foi solicitada, é bloqueada. Agora, se eu estou dentro da minha rede, acesso um site externo e peço para baixar alguma coisa, essa comunicação é permitida. Por quê? Porque ela foi inicializada por alguém que estava dentro da minha rede. Isso é monitorar o estado da conexão. Né? Quando você dá um netstat no seu computador, você observa o estado de todas as conexões. Tá? Muito bem. Firewall, que trabalha com aplicativo, o que ele faz? Ele vai determinar se pode entrar ou não os pacotes de acordo com o aplicativo. Já trabalha na camada 7. E, finalmente, o Firewall de última geração, que são o New Generation Firewalls, que são as soluções aí que estão mostradas na figura, trabalham com vários tipos de programabilidade, além do que já foram faladas aqui. Ok? Muito bem classificados os firewalls. Agora vamos um passo acima. Eu posso ter na minha rede o que a gente chama de IDS e IPS. Tá? Intrusion Detection System e Intrusion Prevention System. É um passo além do firewall. Enquanto que o firewall ele está se preocupando com os fluxos de informação, endereço IP, endereço de porta, tipo de aplicativo, o IDS e o IPS eles se preocupam com o comportamento desse fluxo. Tá certo? Então, como que esse fluxo ele está agindo e qual o conteúdo que ele carrega e da onde ele veio, para onde ele vai, para onde ele está indo, quais são as estatísticas. Então é um passo acima, ele analisa também o comportamento. Tá? Sendo que o IDS ele detecta o intruder, a invasão, e o IPS previne que a invasão aconteça. Então esse cara aqui vai detectar e vai informar uma central que vai tomar alguma atitude. Já o IPS, ele mesmo já toma a atitude, quando ele detecta alguma coisa esquisita. Tá? Então, IDS e PF, ambos são implementados como sensores, então eles são observadores. Ambas as tecnologias trabalham com assinaturas, ou seja, tem padrões que eles vão ver se estão de acordo com esses padrões ou não. E ambos podem detectar padrões atômicos, ou seja, um pacote único ou composto, um fluxo. Tá? Ok? Então aqui está o funcionamento do IDS e do IPS. Né? Comparando um com o outro, né? O IDS tem a seguinte vantagem, ele não tem impacto na rede, porque o que acontece? Já o IPS, ao contrário, ele pega o pacote, acumula ali para analisar e só libera depois que... É como se fosse uma alfândega. Só libera depois que ele vê que está tudo bem. Então é lento. Certo? Já o IDS não. O pacote passa, a princípio ele deixa passar, mas depois que ele vai jogar uma análise para lá. Tá? Já a desvantagem é que ele não faz nada. O IDS e o IPS. A desvantagem é justamente a sobrecarga, né? E a vantagem é que ele interrompe no início, ele mata o mal pela raiz. Certo? Então, as vantagens do IDS, vantagens e desvantagens do IPS, e com as considerações de implementação aqui. Okay? Tipos de IPS. A gente pode ter o IPS de host, ou seja, baseado em host, ou o IPS baseado em rede. Então, posso implementar o IPS. Quando é implementado em host, ele é host IPS, HIPS, tá certo? Então ele vai observar o que? O fluxo de informações entre o host, o dispositivo final, e a rede. Ele fica ali, naquela fronteira. Já o que é implementado na rede, ele entra no caminho, sabe? Do caminho da rede. Né?
e ele vai observar todas as atividades que estão naquele trecho da rede. Okay? Como se fosse um sensor mesmo. Já a gente avançando mais um pouquinho, elevando um pouquinho mais o nível, inclusive o valor investido, a gente tem os dispositivos agora de segurança que são especializados. Tá? Temos o AMP, que é bem abrangente, mas o negócio dele é ameaças. O WSA, nós já vimos nos slides passados, né? O WSA, que é o que garante o quê? Comunicações seguras na web, e o ESA, que protege contra ameaças à comunicação por e-mail. Tá? Então são serviços específicos que podem operar dentro da caixa da Cisco ou em software. Ok? Aqui está um exercíciozinho. Né? Vamos dar uma olhada nos serviços de segurança. Um videozinho sobre isso. Bom, o controle de tráfego por ACL é a coisa mais básica que tem nos dispositivos Cisco. O que são ACL? São listas de controle de acesso. Então, basicamente, uma entrada de uma lista dessa significa o seguinte: olha, eu vou da onde para onde e vou permitir ou não. Só isso. Ou seja, permito ou não o tráfego de uma origem por um determinado destino. Isso é uma ACE, uma entrada dentro de uma ACL. E uma ACL o que é? Uma ACL é um conjunto de ACLs que a máquina, o dispositivo, vai ler uma por uma as regras para controlar o fluxo. Ok? Isso é uma ACL. As ACLs elas estão normalmente ligadas, no caso dos roteadores, às portas, né? Então, cada porta de um roteador pode ter uma série de entrada ou uma série de saída, ou as duas. Tá? O que você pode configurar na CL? Protocolo, endereço de origem, endereço de destino e as portas. Okay? No Packet Tracer, na aula ao vivo, a gente vai ver em ação as ACLs em roteadores e switches funcionando. Outra tecnologia usada muito também na parte de segurança, ou na verdade é um protocolo, né, pessoal? É o SNMP, Simple Network Management Protocol. O SNMP é um protocolo que permite que eu observe as configurações de um dispositivo e até mesmo interfira nele. Tá? Então, o SNMP ele é baseado numa base de dados chamada MIB, que cada equipamento possui. Então, por exemplo, um switch ou um roteador, ele tem um MIB dentro dele, tá? E que se eu chegar com um computador com software de SNMP, e a conexão SNMP evidentemente esteja aberta, eu consigo acessar esse dispositivo e verificar que configuração ele tem. E verificar e aplicar uma determinada configuração. Então, o SNMP é muito poderoso no gerenciamento de redes. E muitos softwares utilizam o SNMP para poder mapear a rede, controlar a rede e mudar a configuração da rede sob demanda. Okay? Claro, né, que esse cara aqui, que é o computador onde está rodando o software SNMP, ele pode obter ou definir as informações, mas também os agentes, que são aqueles que estão sendo controlados, eles podem espontaneamente mandar um trap para esse gerenciador aqui, uma informação para ele. Se acontece alguma coisa, eu posso configurar esse agente aí. Ultrapassou o limite aqui de bytes que poderia ser transportado aqui. Vamos mandar um trap para cá para mandar um alerta para o cara. Tá? O SNMP também é capaz de fazer isso. Subindo um pouquinho o nível, a gente tem um outro protocolo, que é o NetFlow. O NetFlow é muito legal. Tá? É uma tecnologia que a Cisco usa, Cisco IOS, né? E que ele fornece o quê? Uns metadados da comunicação em rede. Então são estatísticas dos pacotes, quantos pacotes passaram aqui ou acolá, o que eles estavam transportando, de onde para onde, né? Qual o tamanho do payload, várias informações, várias meta-informações, evidentemente,
que os dados do cliente não são lidos pelo NetFlow, tá certo? São lidos os metadados e eles são informados, eles informam, né? Esse tráfego analisado pelo NetFlow é informado o quê? Um NetFlow Collector, ele é informado desse tráfego e gera estatísticas interessantes para a gente poder tomar as decisões. Tá? Então, o NetFlow também é um outro conceito diferente do SNMP, né, gente? Ele tem a ver com fluxo de rede. O SNMP ele tem a ver com a configuração do dispositivo. O espelhamento de portas também é muito usado em segurança. Tá vendo? Todas essas tecnologias estão sendo mostradas agora, porque mais à frente nós vamos ver técnicas de segurança que vão se utilizar dessas tecnologias, ok? Espelhamento de porta. O que vem a ser isso? Quando eu tenho um switch, eu posso eleger uma das portas para ser uma porta de spam. Uma porta de... Spam não é spam de e-mail não, gente. Spam com N. Tá? É uma porta de cópia de tráfego. Clonagem de tráfego. Então, por exemplo, eu posso configurar o meu switch para dizer o seguinte, olha, toda a comunicação que entra nessa porta aqui, espelha para cá. Aí eu ponho o Wireshark aqui, ó, e começo a observar toda essa comunicação sem precisar abrir esse fio, colocar um trap aqui no meio. Tá? Eu simplesmente daqui remotamente, e remotamente mesmo, tá, gente? Eu posso configurar esse espelhamento de porta, inclusive, com uma rede diferente. Tá? Então, é uma maneira bastante interessante para a gente observar o fluxo via Wireshark em qualquer ponto da minha rede baseado em switch. Okay? Syslog é importante também, por quê? Porque o log, se eu mando, por exemplo, fazer um debug aqui, no roteador ou no switch, né? Debug de fluxo de todos os pacotes de protocolo OSPF. Tá? Ele vai aparecer, por exemplo, esse debug vai aparecer na minha tela ali. Tá? E ele tem que guardar na memória dele. O que eu posso fazer? Manda para o Syslog. Eu posso configurar o roteador para mandar toda essa informação do debug para o Syslog. O Syslog ele vai armazenar isso de maneira bastante interessante, num banco de dados, de modo que fica fácil depois eu recuperar a informação. Fundamental para operações de segurança. Okay? Observar historicamente o que aconteceu na minha rede. Okay? Outro serviço muito importante é o Time Protocol, Network Time Protocol, NTP. É um protocolo por meio do qual eu acerto os relógios de todos os dispositivos para ficarem idênticos, tá certo? Então, para você olhar o seu log aqui, ele tem um timestamp dos eventos que aconteceram e para esses eventos estarem com a hora certinha no horário mundial. Para acertar os relógios dos equipamentos, NTP. Também existe uma hierarquia dos NTP, existem os relógios atômicos, né? Esse é o Stratum 0. Né? O Stratum 1 são os grandes provedores de relógios, tipo RNP e outros. E o Stratum 2 é aquele que a gente usa mesmo. É aqueles que a gente pode acessar, nós réis mortais podemos acessar. Claro, essa setinha aqui é interessante, né? Se eu tenho um servidor na minha rede que ele está sincronizando o NTP, ele mesmo pode repassar isso para a rede local. É muito mais rápido. Tá? Muito mais rápido fazer isso e muito mais chances de dar certo, né? Do que cada um ficar olhando lá no relógio assim. Então, um cara acerta com o NTP e o restante na rede local acerta com ele. Tá? Outro elemento importante também é o servidor AAA. O servidor AAA é um servidor de autenticação, autorização e auditoria. Tá? O que ele faz, gente? Por exemplo, um grande servidor de AAA é o Active Directory. Quem conhece Active Directory é um servidor AAA. A Cisco costuma usar uma solução proprietária que é o Tacax. O Tacax é um servidor AAA muito eficiente para fazer autenticação, autorização e auditoria de equipamentos Cisco. Então, por exemplo, tenho vários switches, vários roteadores na minha rede, e aí eu tenho um servidor Tacax, todos eles autenticam pelo Tacax. Tá? Mas o mais comum é a gente ver servidores AA, tipo LDAP,
tipo o Active Directory ou algum LDAP implementado em Linux. Tá? O que é esse AA, né? Autenticação é para você provar que você é você mesmo. Login e senha. Autorização. Uma vez logado, é dado para você, usuário, certos privilégios. Essa é a autorização. E a auditoria são logs que você liga do comportamento do usuário ou da rede. Fica logado. Então é logar tudo isso, ok? Aqui falando sobre o Takacs. E comparando evidentemente com o Radius. O Radius é um outro padrão aberto também, tá? O Radius é aberto, o Takacs é proprietário. Tá colocando aqui algumas comparações entre esses dois tipos de protocolo de AAA. Obviamente que eu posso fazer AAA dentro da própria caixa, tá, gente? Eu posso pegar um roteador, ou um firewall, ou um switch e criar os usuários ali dentro, dar as permissões, fazer tudo ali dentro. Mas não é recomendado. Recomendado é que você tenha um lugar centralizado com essas informações. Outra tecnologia importantíssima, o VPN, Virtual Private Network. Os túneis VPN permitem conexões entre redes. No caso, ele está mostrando o mais comum aqui, né? A gente conectar via internet dois sites diferentes. Uma vez conectados por essa VPN, o que acontece? Os computadores que estão aqui, eles pensam que os computadores que estão aqui estão na mesma localidade, na mesma rede, tá? Porque eles estão conectados por uma VPN. Já um outro tipo de VPN é um VPN onde você está em casa ou no seu pequeno escritório e faz uma conexão aqui para a central. De modo que este computador, apenas este, ele pensa que ele está lá dentro da rede. Então, durante a pandemia aí se começou a usar muito VPN. Por quê? Porque as pessoas não precisavam ir ao escritório para acessarem os servidores do escritório. Bastava conectar por uma VPN. Tá? E a gente pode, em cima dessa VPN, o nome private é bem sugêneres aqui, né? Por essa VPN a gente pode pôr criptografia. De modo que esses dados circulando por este túnel, eles podem ficar criptografados. E aí vem a grande vantagem da VPN. Tá claro? Vários túneis, né? O GRE é o padrão da Cisco, mas existem vários tipos de outros túneis. Tá? Beleza, aqui um questionário geral, né? E a gente termina esse módulo 12. Bons estudos e até a próxima sala de aula invertida.